A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra de hoje, revelada pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, Jeremias 33, 3. Existe um mistério, meus irmãos, nesta palavra, e nós vamos descobrir o que Deus ele quer se comunicar conosco. Aleluia! Que diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, ou aqui como está escrito que não sabe. Clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou te dizer, te anunciar, vou te falar coisas grandes, coisas tremendas, dimensões espirituais profundas que você não sabe. Nós temos, meus irmãos, muitas das vezes em dizer, não, eu sei muitas coisas, eu conheço muitas coisas. Mas Deus, ele fala para nós que ainda existem mistérios que não nos foi dado. Existem enigmas dentro da Bíblia que não foi desvendado a coração nenhum. Porque ninguém foi achado escolhido diante de Deus com um bom pensamento, com um bom fundamento, de tal forma que Deus ele venha revelar as profundezas dele, os segredos dele. Houve na Bíblia um homem citado, mas lá no passado, que foi Enoque, da qual Deus revelou os segredos profundos a Enoque. E Deus ele falou, esta pessoa ela é tão brilhante, eu gosto tanto de Enoque, eu não vou deixar ele na terra, eu vou levar ele para mim. Essa terra não merece Enoque. A corrupção que está nela não merece Enoque. Enoque, eu vou levar ele para mim. Então Deus levou Enoque, mas eu vou deixar alguém da descendência de Enoque que vai trazer uma revolução ou uma evolução, uma transformação, que todos nós sabemos que foi Noé. Enoque, pai de Metuselá, e em algumas traduções colocaram de Matusalém. Depois Matusalém gerou a Lameque, e Lameque, Noé. No caso, o Enoque é bisavô de Noé. E por que, meus irmãos, eu trouxe esta palavra do clama a mim, responder-te-ei? Porque se você começar a entrar numa profundeza, em uma dimensão, começar a clamar diante de Deus, Deus ele vai começar a revelar coisas profundas para a tua vida. Deus ele vai começar a revelar dimensões espirituais da qual você pode não entender e nem compreender, mas ele vai te esclarecer tudo. E o tema, meus irmãos, principal desta palavra que eu quero abranger, que são revelações profundas do Espírito Santo. A primeira delas é a respeito da salvação. Nós vamos falar hoje de salvação e doutrina. Salvação e doutrina. O que são cada uma delas? Salvação, meus irmãos, vem do verbo salvar. Salvar. Se você for lá conversar com um bombeiro, você vai perguntar para ele qual que é a sua profissão. Ele vai dizer, eu salvo vidas. Eu salvo vidas. Ou também, em outras traduções, eu livro vidas da morte. Eu tiro vidas. Eu resgato pessoas. Salvação vem num tom de resgate. Vem num tom de livrar. Vem num tom de tirar. De ajudar pessoas. É pregado no meio gospel que salvação é o... Sim, meus irmãos, salvação é a ascensão do povo de Deus sendo levado para os céus. Eles serão salvos da ira futura. Mas só que para que a salvação de Deus ela aconteça, o que é necessário? É necessário que eu esteja em uma qualidade de exemplo diante de Deus. E qual é essa qualidade de exemplo que eu preciso estar diante de Deus? A obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Se eu não obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus, eu fico à deriva do vento. E Deus,
ele sendo justo, Deus ele sendo poderoso, Deus ele sendo verdadeiro, ele me deixa pela minha escolha. Porque livre-arbítrio, eu escolhi este caminho, eu escolhi essa decisão. Então, se eu obedecer, as bênçãos virão. Se eu desobedecer, as bênçãos vão embora. Mas vamos voltar no tema. Salvação. Salvação. O que é isso? É quando Deus ele vem para te livrar do perigo. Quando Deus ele vem para te ajudar. Quando Deus ele vem para te fortalecer. Quando Deus ele vem para preencher o vazio que está dentro do teu coração. Quando Deus ele vem refrigerar a tua alma e todo o teu entendimento. Quando Deus ele vem te ajudar e te livrar de todas as agonias. Um exemplo, você se encontra enfermo, você se encontra aflito, em situação de perigo, e de repente Deus ele estende a tua mão e te pega pela mão e te ajuda. Ou seja, ele te livrou do perigo, você viu a salvação de Deus na tua vida. Deus te salvou daquela situação. Há muitos que dizem que é só a salvação é o homem, que ele vai ser pegado da terra e levado para o céu. Isso se chama arrebatamento. Salvação é o livramento de Deus sobre a vida de todos os habitantes que estiverem debaixo das asas do Altíssimo. Como diz a palavra de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que mora com Deus, aquele que tem uma vida com Deus, aquele que tem intimidade com Deus, ele vai estar descansado, ou seja, ele não vai temer os perigos, ele não vai temer as adversidades, ele não vai temer porque ele sabe que todas as vezes que o perigo vier contra ele, Deus vai salvar ele. Então, salvação não é só a levada da pessoa até os céus. Salvação é quando Deus ele te ajuda em toda a situação adversa. Quando Jesus ele diz para aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ele faz assim: vai, a tua fé te salvou. Ela estava à deriva da morte. Aquela enfermidade já era tanta que ela já estava à deriva da morte. A morte estava de olho nela. Mas existia um propósito de Deus para que o nome do Pai seja glorificado. E este propósito foi que aquela mulher fosse salva daquela adversidade que ela estava enfrentando. Entendeu agora o que é salvação? Viu que a salvação não é só você ir para o céu? Viu que Deus te salva? Deus não é quando Deus fala o Salvador, o demônio vem para tentar te tirar do caminho. Jesus ele envia um anjo poderoso com a espada de fogo e manda o demônio para o quinto dos infernos. Jesus ele envia o auxílio dos céus e te salva deste perigo. Ai, me clama Nagassurianda. Por isso que a palavra do Senhor revelada, para a gente clamar o Senhor, ele vai nos responder, diz isso. Porque tem muitas pessoas que dizem que tem que pregar salvação. Só porque aí eles começam a pregar contra o que diz também a salvação. Meus irmãos, cura faz parte da salvação. Libertação faz parte da salvação. Livramento é salvação. Quando uma pessoa é curada, ela foi salva. Você entendeu agora? Agora você ir morar com Jesus no céu é pela intimidade que tem que ser carregada com Ele. Para morar com Jesus no céu, tem que viver uma vida como Enoque viveu nessa terra. Para você ir morar com Jesus, você tem que abandonar a sua vida. Não quer dizer que você vai parar de viver, não. Você vai renunciar tudo o que você quer por causa de Jesus, por causa dele. Você vai tirar tudo aquilo que vai atrapalhar a tua comunhão com ele, para você ficar mais perto dele. Enoque tinha família, Enoque tinha tudo, mas Enoque falou: eu quero você, Deus. Eu quero ser teu amigo. E a palavra diz que Enoque andou com Deus e não se achou mais, porque Deus tomou Enoque para si. A amizade de Enoque com Deus era uma amizade tão íntima, era uma amizade tão profunda,
que Deus falou, não vou deixar ele aqui. Ou seja, Deus levou Enoque. Não está dizendo que Deus salvou. Deus levou, tomou Enoque para si. Da mesma forma, Deus ele vai nos tomar para ele. Nós seremos tomados. Elias falou, olha, Eliseu, você vai receber a mesma virtude que está sobre a minha vida, que está sobre mim. Se quando eu for tomado aqui dessa terra, ser tomado, entendeu agora? Ser tomado. O arrebatamento é isso, meus irmãos. É ser tomado por Deus. A terra vai chegar um tempo que ela não vai te merecer mais. Não vai merecer a tua pisada. A terra não vai merecer mais. Quando eu falo a terra, não é o lugar onde você pisa. É a sociedade onde você vive. Quando Deus vê que essa sociedade não te merece mais, Deus ele vai te tomar para Ele. Deus vai te levar você para ir morar com Ele. Ele vai ver que você está sendo desprezado, maltratado, humilhado, perseguido. Então nisso Deus começa a te santificar e te aproximar dele. Aí ele vai chegar e falar, chega, o teu tempo encerrou, agora eu quero você pertinho de mim. Agora nós vamos ser íntimos. Eu vou conversar com você face a face, pessoalmente. Você só não vai mais ouvir só a minha voz, agora você vai ver a minha glória. Você vai me ver, penegar, suribiclâmia, nagai. Oh, aleluia, esta palavra fiel e verdadeira está entrando no teu coração, meu irmão. Esta palavra está penetrando agora dentro de você. Vai chegar o momento que Deus vai te tomar desta terra, que Deus vai te levar para o reino celestial, que está dizendo a salvação de Jesus. Foi Jesus vir livrar o povo da morte, livrar o povo do pecado, livrar o povo da agonia, livrar o povo da decepção, do ódio, da amargura, livrar o povo de todas as enfermidades e demônios e te tomar e te levar para um lugar diferente. Um lugar muito lindo, Remandagassurianda. Um lugar onde o teu choro será de alegria. Um lugar diferente, Remandagassuribicanta, Lamandarabiacai. Um lugar onde os teus olhos contemplarão e verão que a salvação de Deus ela é poderosa, tanto nos milagres que foram citados, como no te tomar e levar você para a glória divina dos céus. Aleluia, meus queridos irmãos. Oh, glória a Deus. Conseguir entender, meus queridos irmãos, o que é salvação? O que a salvação ela é realmente? É quando Deus te salva dos perigos, quando Deus te ajuda, quando Deus te livra. Isso é a salvação de Deus. Agora, o ser tomado é quando Deus ele vai te levar. Isso também é uma salvação. Que Deus está te livrando daquilo que ainda há de vir para esta terra, para a sociedade que tem deixado a maldade, o engano, a malícia tomar de conta. E como eu disse, o primeiro ponto seria a salvação. Eu estou falando, meus irmãos, abreviadamente. Quando tudo se proceder bem, eu vou falar desse tema abertamente. Doutrina. Primeiro foi salvação, agora doutrina. Muitos têm dito que tem que pregar doutrina. Muitos têm falado que tem que pregar doutrina. Tem que pregar, na verdade, ensino. Porque doutrina se diz ensino. Então, na verdade, não tem que pregar doutrina. Tem que ensinar os ensinos da Bíblia. Ou também, na verdade, pregar os ensinos da Bíblia. Que pregar é falar, anunciar, dizer, executar, viver. Porque quando fala pregar, para ser pregado um prego na parede, é necessário que seja batida alguma coisa de peso sobre o prego para que ele entre. Então a palavra, ela tem que ver com autoridade. Isso significa pregar, eu tenho que ter autoridade e não pressão. Não fazer por obrigação. Jesus, quando ele pregava a palavra, ele ensinava, como diz a Bíblia, tendo autoridade. Não como os escribas que queriam obrigar as pessoas a viverem aquilo. Obrigar. Então a diferença de pregar, uma diferença para ensinar, é bem pouca. Mas os dois se unem.
Mas agora, ter autoridade na pregação e fazer com que as pessoas sejam obrigadas, isso tudo começa por um ponto, a pressão psicológica. A obrigação vem sempre pela pressão psicológica, aonde a pessoa começa a apontar pontos. Você vai ser condenado, você vai para o inferno, o inferno está de boca aberta te esperando, por causa disso, por causa daquele, por causa daquilo outro. E o que Jesus veio fazer na terra então, se o inferno ainda está de boca aberta esperando a pessoa? Quando a palavra de Jesus diz para a minha vida e para a tua vida, o primeiro ponto que fala, Jesus ele começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira doutrina, o primeiro ensino de Jesus é o arrependimento. Entendeu agora? Porque para você chegar até Jesus sem arrependimento, não tem como. Porque Jesus ele conhece o seu coração. Jesus ele conhece o coração de cada ser humano. A palavra do Senhor diz que ele prova o coração e os rins. E ele vê o que a mente da pessoa está projetando. E até aquilo que a pessoa vai projetar, Jesus já sabe. Por isso não tem como enganar a Deus, porque Deus conhece as profundezas do homem. Estão compreendendo? Então, doutrina. Doutrina é ensino da Bíblia. Então, quando Paulo diz a respeito da sã doutrina, o que é isso? O que Paulo está querendo mostrar para a minha vida e para a tua vida? Em sã doutrina. Ele está querendo dizer assim, junta todos os ensinos de Jesus, que eu vou citar aqui alguns, para não ficar muito extenso, junta todos os ensinos de Jesus e você vai formular a sã doutrina. Jesus começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí ele começa o segundo ponto da doutrina de Jesus, a união íntima dos crentes, que os crentes vêm aprender a compadecer. Então, primeiro ponto foi arrependimento, depois misericórdia, que o povo viesse a se compadecer um do outro. Aí Jesus ele começa agora, após esta doutrina, Jesus começa a ensinar a bem-aventurança, ou seja, a felicidade em entender os mistérios dos céus. A sã doutrina de Jesus começa a se aprofundar mais ainda, aonde Jesus ele começa a querer entrar no coração da pessoa, quando ele começa no sermão o sermão da montanha, aonde aquilo que está dentro do coração da pessoa, e aquele sermão da montanha, a parte onde Jesus ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Ou seja, Deus ele começa a ver o coração das pessoas que estava focado na matéria. Então Jesus ele começa agora a contender contra as ideologias humanas. Quando alguém via um erro da pessoa, começava a julgar. Quando a pessoa via um erro de outra pessoa, começava a condenar. Quando a pessoa olhava para a vida de alguém e não via ali algo que ela queria ver, então ela começa a falar: o inferno tem gente igual você lá. Lá no inferno está cheio de gente como você assim. Porque olha só o que você está fazendo. Aí Jesus começa a dizer: agora vocês não tomem o papel de Deus de julgar, porque se vocês julgarem, vocês serão julgados. Mas Paulo começa a ensinar, traduzindo isso que Jesus disse: não julgue ninguém, mas condene as obras infrutíferas das trevas. Que é o quê? Você diz para a pessoa que isso é desagradável a Deus, que Deus ele não se agrada dessas obras. E então a pessoa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai se arrepender. O primeiro ponto que Jesus nos ensina: arrependimento. Aleluia! Então, meus irmãos, o primeiro ensino de Jesus, a primeira doutrina de Jesus é o arrependimento. A primeira doutrina de Jesus é o arrependimento. Então Jesus vai começando nessas demais que eu acabei de citar. E Jesus ele vai passando, vai indo, até chegar onde eu vou falar, Mateus 11, onde Jesus agora ele começa a libertar a pessoa do cárcere. Mateus 11,
capítulo 11, versículo 25 ao 28, onde ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus começa a dizer quem ele era. Jesus começava a dizer o que ele gostava, o que ele queria, o que ele esperava das pessoas, que era arrependimento, misericórdia, era transformação dentro do interior, mudança no caráter. Então todas aquelas pessoas, vamos supor, começavam a perguntar: mas o que será de nós? Então Jesus fala: venham vocês a mim, que vocês estiverem cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vou aliviar vocês, eu vou tirar tudo isso. A depressão vai embora, a enfermidade vai embora, os demônios serão expelidos, e os teus olhos contemplarão a face de Deus. No dia em que no dia em que Deus vier trazer juízo a esta terra, os teus olhos contemplarão a Deus. No dia em que você deixar de existir nesta terra, no dia que Deus te tomar para Ele, alabandagasuri clama nagai, repalabra surianda cantarábia. Por isso Jesus começa a ensinar, e a fim de até começar a ensinar os irmãos lá na frente a doutrina da santificação. É agora, meus irmãos, que o eixo começa a apertar, que é onde Jesus começa a dizer: comece a renunciar. Aquele que não renunciar a este mundo, as coisas deste mundo, tudo que estiver ali, que atrapalha, que impede a comunhão do homem com Deus, tudo aquilo que atrapalha de você ser amigo de Deus, Jesus ele fala que você tem que lançar fora. Você tem que tirar. Você tem que expor. Quando aquele jovem mancebo chega até Jesus: bom mestre, que eu faço para herdar o reino? Jesus fala: não há ninguém bom senão Deus. E ou seja, o que você tem feito? Você tem guardado os mandamentos? Sim, eu guardei desde a minha mocidade. Aí Jesus falou: te falta uma coisa, vende tudo. Ou seja, agora Jesus ele queria ver o coração daquele homem. O que estava ligado dentro do coração do homem? O homem entristeceu seu semblante, virou as costas e saiu, porque ele possuía muitas coisas e o coração dele estava pegado nos bens terrenos. Isso impedia, era dele. Por que Jesus interferiu nisso? Porque isso impedia a amizade do homem com Deus. Ele estava lá orando, exemplo, e orar. Quando ele começava a oração, vinha um servo: ó, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos lá, tem que resolver agora, senão... Aí ele tinha que levantar, sair e resolver. Como que ele seria frutífero para com Deus? A doutrina do temor, irmãos. Doutrina, ensino. Ensino do temor. Vamos citar aqui, eu quero citar aqui um por um. Ensino do arrependimento. Ensino da misericórdia, que também é da piedade, a mesma coisa. Ensino do arrependimento, misericórdia, piedade, retidão, renúncia, transformação, regeneração, doutrina em si, doutrina da cura. Igual quando fala doutrina da prosperidade. O que muitos estão pregando por aí sobre doutrina da prosperidade, eles ainda não entenderam. Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Só vou citar a doutrina da prosperidade, doutrina do amor, doutrina da justiça, doutrina da longanimidade, doutrina da maneira de viver, doutrina de todas as formas. Tudo é ensino. É ensino. É os apóstolos, é Jesus ensinando como você tem que ser, como eu preciso ser aqui nessa terra, para que eu possa ganhar uma boa intimidade com Deus. Entenderam agora? Salvação, doutrina, o que são? Salvação, doutrina, o que são? Entenderam? Estão compreendendo, meus irmãos? O foco aqui, eu estou falando resumidamente, não é uma pregação tendendo para que as pessoas venham para a libertinagem. O que é libertinagem? Que as pessoas se tornem liberais. Não, eu estou ensinando para que as pessoas venham realmente por dentro do coração a palavra de Deus. Porque se elas se tornarem libertinas consigo mesmo, a palavra do coração não está. A palavra de Deus não está dentro do coração do homem. Se elas são liberais consigo mesmo, ao ponto de dizer: não, Deus ele é amor, Deus não requer tudo isso da gente,
Deus, Ele quer que a gente seja feliz. E quem disse que Deus quer que você seja triste? Ele disse, Jesus em João 16, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que você vai ser 100% alegre? Ele está dizendo, no mundo tem aflições. Ou seja, mesmo eu sendo o Senhor, sofri aflições, mas eu venci. Então Jesus está dizendo, eu venci, para que você possa entender que você vai vencer também esta batalha, esta peleja. Mas por causa de mim que venci, Jesus dizendo. Entendeu? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, há uma guerra de pessoas entre salvação e doutrina. Muitos estão condenando, dizendo, doutrina, isso aí é coisa de homem, doutrina é mandamento. Não, irmãos, é porque não estão entendendo a vontade de Deus. É porque não entenderam a salvação, pregar a salvação. Também não entenderam a vontade. Para de pregar a doutrina da prosperidade, pregue salvação. Doutrina ou teologia da prosperidade é salvação. O reino do Messias é próspero. Isaías 11. O reino do Messias é próspero. E qual é a prosperidade do reino de Messias? Não vai haver morte. Não vai haver briga. Não vai haver contenda. Não vai haver fome, não vai haver ninguém lá passando necessidade, ninguém vai lá na casa do seu vizinho pedir emprestado, ninguém vai passar necessidade no reino do Messias. É um reino de prosperidade, mas aqui na terra é um reino de renúncia, para que eu possa entrar no reino da prosperidade. Não quer dizer que você tem que viver uma vida miserável, tomar a decisão de viver uma vida miserável, não. Você precisa tomar uma decisão de tirar do teu coração, de lançar fora o que pode te impedir de entrar no reino dos céus. O sentimento de apego às coisas terrenas. Sentimento de se apegar nesta terra ao ponto de você rejeitar a salvação de Deus, a ajuda de Deus. Jesus, ele começa num dos sermões da bem-aventurança, com bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus, mas ai dos ricos, porque já receberam a sua consolação. Os ricos são consolados por aquilo que eles possuem, e a maioria tem deixado que isso domine o coração deles, a fim de que eles não aprenderam a compartilhar de livre e espontânea vontade, de coração aberto com o seu próximo. Esta é a palavra que o Senhor, meus irmãos, quer manifestar no nosso meio. Vamos orar agora a oração do meio-dia. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos, e eu creio que Deus vai nos abençoar. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, neste momento de oração, diante desta palavra gloriosa, Pai, eu creio que a mente desta pessoa está sendo aberta pelo poder da Tua palavra. A fim, meu Deus, que ela precisa guardar o temor, meu Pai, a ciência do Senhor, para poder entender os mistérios dos céus. Assim como a palavra que nos foi revelada, clama a mim, e eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Pai, talvez esta pessoa fez uma campanha, meu Pai, neste tema, estava orando, meu Pai, há muitos dias, tentando entender o que é a salvação do Senhor, o que é a doutrina, o que é, meu Pai, a palavra, e eu creio, meu Deus, que pelo poder, meu Pai, do Senhor Jesus, esta pessoa está sendo saciada com esta palavra. Esta pessoa, meu Pai, está entendendo, meu Deus, a vontade do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu creio, meu Deus, que esta pessoa está guardando esta palavra no seu coração e agora vai começar a viver uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de renúncia, meu Deus, uma amizade, meu Pai, profunda com o Senhor, assim como Enoque, meu Pai, que foi citado aqui, que teve, meu Deus, uma amizade profunda com o Senhor. Oh, oricanta, alabassurianda, alabaias. Assim, meu Deus, como ele foi, meu Pai, nesta terra, íntimo contigo, assim nós buscamos ser, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai, pelo poder, meu Pai, desta palavra, que foi revelada pelo Espírito
Espírito Santo, vai curando pessoas agora neste momento, de todos os tipos de enfermidades, vai curando, meu Pai, libertando agora. Deus vai libertando estas pessoas agora, de todas as situações adversas. Liberta, meu Pai, da criminalidade, liberta, Senhor, meu Deus, desta situação. Eu sei que esta pessoa está clamando, eu sei que esta pessoa precisa da tua ajuda. Oh, oricanta, labassurianda, labaias. Meu Deus, vai ajudando este homem a vencer, meu Pai, a vencer este mundo, meu Deus, este mundo de agonia. Deus, vai ajudando esta pessoa a sair da UTI, vai ajudando esta pessoa a vencer esta depressão, vai ajudando, meu Pai, esta pessoa a vencer, meu Pai, essas enfermidades, este câncer maligno. Mas o Senhor é o Salvador, meu Deus, como disse nesta palavra. Salva esta pessoa, meu Deus, dessa enfermidade, salva esta pessoa, meu Pai, destes demônios que têm oprimido a vida dela. Salva esta família da separação, salva esta família, meu Pai, da destruição do diabo. Livra, meu Deus, com as tuas poderosas mãos, porque eu creio que esta pessoa entoará o hino da vitória, porque eu creio que esta pessoa se alegrará e glorificará o nome santo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém.